E quando a gente tenta projetar aí múltiplos agora ou daqui para frente, né, é difícil tomar uma decisão baseada só nisso. Como que você enxerga essa nova realidade? Como que estão se preparando para investir com essa nova realidade? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. A nossa posição aqui, a gente aqui ainda na Molt, a gente tem, e a gente sempre faz, né, uma análise no micro das empresas, e principalmente buscando assim entender o que está no preço, né? Então, quando você coloca todo um contexto de uma novidade, né, a gente tenta desenhar em cada papel, cada investimento, qual é o cenário que está embutido no preço, né? E aí a gente começa a desenhar o cenário. A gente tem que sempre lembrar que quando a gente está olhando um investimento de ação, você está pensando no longo prazo, né? Tomar uma decisão com base numa mudança de comportamento de curto prazo, você acaba cometendo um dos erros mais comuns em investimento, que é o quê? É perpetuar uma situação temporária, né? O grande problema da crise, que ela vai se complicando, que a gente vai demorar muito tempo para digerir as ações que os governos e que a economia vai ter no pós-crise, né? A pandemia ela vai passar, eventualmente vai durar mais tempo, vai durar menos tempo. O mercado está tradando isso agora, né? Quanto tempo nós vamos ficar em quarentena? Se a gente vai abrir no mês que vem, se vai abrir daqui a 3 meses, né? Ninguém sabe, né? E ninguém tem um edge, né? Para uma vantagem competitiva, mesmo o governante, né, para falar, a gente vai abrir, porque é uma evolução dinâmica, né? O que a gente sabe? A gente sabe que isso é uma crise passageira, né? Que a gente não sabe o tamanho e o tempo que ela vai durar. Mas como é que a gente faz aqui? A gente pega e fala, bom, pega o que está no preço, né? E sensibiliza. Então a gente faz em síntese, né, 2 testes, né? Primeiro a gente faz um choque muito grande para entender como cada empresa vai suportar um choque, por exemplo, uma loja Renner com a loja fechada por 3 meses, por 6 meses. Ela tem balanço para isso? Ela aguenta ficar com isso, né? No caso de empresas listadas, essa é uma condição muito favorável para essas empresas, porque são as empresas líderes de mercado, empresas grandes, com acesso a capital, com possibilidade de liberar capital de giro, negociar com o fornecedor. Então, as empresas listadas, elas têm uma vantagem muito grande em relação ao pequeno comerciante, que muitas vezes não tem linha de crédito com o banco, sempre o pequeno empresário sempre operou ali no limite, né, das suas possibilidades, e aí agora fica 2 meses sem ter receita, vai demitir funcionário, vai ter que pagar a rescisão. Então é uma situação muito mais difícil para o pequeno do que para o grande. Sim. Então, por exemplo, ontem mesmo, você teve lá, a Locamérica fez uma aquisição de uma empresa. A gente até não conseguiu avaliar tão bem assim o valuation, até porque as premissas são super frágeis agora, né, de você colocar, né? Então, o que a gente fala é o seguinte, independente do cenário, positivo ou negativo, a pessoa que chegar e falar para você, o PIB vai cair 5 esse ano, ou ele vai subir 10 o ano que vem, é um mero chute, porque simplesmente não faz o menor sentido você fazer esse tipo de cálculo hoje, né, com o pouco de informação que a gente tem. Agora, a gente tem uma outra informação muito precisa, que é o preço do ativo. E o preço do ativo e entender o quanto que ele aguenta, né? Então, quanto que uma loja Renner está precificando? Se ela ficar parada esse ano e voltar lentamente no ano que vem, está no preço, né? E aí a gente está fazendo isso caso a caso, né? E buscando investir nas empresas que não tenham risco, né, de ter problemas nessa passagem, né, do deserto,
que é o período em que a gente está em quarentena, a economia está parada, e depois que estejam no preço ritmos de recuperação muito razoáveis, que a gente fala, bom, mesmo uma piora muito grande, você consegue justificar o preço que você está pagando, né? E você vai ter uma taxa de retorno adequada, né? E no final do dia, uma outra discussão, né, que começa, eu acho que ela está um pouco relegada, né? Eu acho que o pessoal está muito focado ainda na doença e nessa questão de quando a gente volta, mas eu acho que é um debate muito importante para o mercado de ações, um pouco da questão fiscal, né? Ela ficou ontem mais aparente com a aprovação aí dessa, vamos dizer, desse apoio aí aos estados, né? Parece que esse pacote veio muito melhor do que viria, né? Apesar de depois de uma árdua negociação veio uma coisa muito ruim, mas ela podia ser pior. Por isso que eu acho que o mercado não reagiu tão mal hoje e você teve até alguns votos surpreendentes, assim, por exemplo, você teve 6 deputados do Novo votando favoravelmente, né? Então, quando você vai explicar por que aconteceu isso, né? E aí a explicação olha, eles estavam negociando um negócio muito pior, a gente lutou muito para deixar ele menos pior, e depois que você negocia e consegue algum avanço em relação a um negócio muito ruim, você tem que votar a favor, né? A política é a arte do possível, né? Então, a gente vê um certo risco aí, no sentido de a gente ver uma recuperação até rápida econômica, mas lá na frente você ter um custo de capital maior. Sim. E aí esse custo de capital maior pode impactar os investimentos, ou seja, o que a gente estava conversando antes, né? Em 2016, quando a gente fazia uma conta de uma empresa, vamos supor uma Eco-Rodovias, né? Então, o tráfego, você tem lá o crescimento, todas as concessões, você consegue ter uma estimativa de fluxo de caixa muito razoável. Você vai colocar lá uma taxa interna de retorno, você vai falar, olha, eu tenho aqui um 10% real de taxa de retorno para esse ativo nesse preço. Uhum. As pessoas naquela época achavam caro, né? Aí as coisas foram andando, o custo de capital foi caindo, e aí o que era 10 reais, a taxa de retorno interna de 10% real, ficou extremamente atrativa nos últimos meses, né? Uhum. E como é que vai ser para frente? Será que as pessoas vão aceitar 5% de taxa de retorno real? Né? A NTNB, que chegou a negociar 7 lá na época da Dilma, estava negociando a 3. Voltou para 4,60, 4,70, eu não tenho os números tão precisos, mas é mais ou menos por aí, né? Será que essa tendência vai piorar, né? E a gente vai ter um ajuste via câmbio, vai ter uma saída inflacionária para essa crise, né? Esse é o nosso principal ponto de atenção, no sentido de você precificar no longo prazo os ativos, né? E aí, curiosamente, se você está com isso em mente, os ativos mais previsíveis acabam sendo os que têm mais risco. Por quê? Porque se você sensibilizar nesses ativos, como é uma transmissão paulista, que é um ativo que você sabe a receita nos próximos anos, se você sensibilizar a taxa do custo de capital, é a variável que mais vai mexer na taxa interna de retorno. Sim. Ao passo que uma Light, que está praticamente em preço de quebrada, se ela não quebrar, a taxa de desconto influi pouco no preço justo da ação, né? Então, é um ambiente bastante complexo, mas a gente tem que buscar não ter opinião sobre uma coisa que a gente não domina, não conhece, né? E se cria consensos que às vezes podem ser bem... você pode ir para caminhos bastante errados se você vai para consensos assim
O mundo vai acabar, né? Então o Fed ele apertou o botão do pânico, né? Vai ter uma expansão monetária como nunca teve no mundo. Existe um risco muito real de, se o coronavírus for, independente da gravidade dele, mas mais breve do que o esperado, você vai passar o vírus e vai sobrar um estímulo gigantesco. Então você vai continuar com o mesmo status quo que você teve depois da grande crise de 2008, que era o quê? Os bancos centrais aumentando a liquidez, imprimindo, expandindo o balanço, impulsionando uma inflação de ativos, né? E uma economia voltada para serviço ganhando produtividade, você tendo uma inflação de bens muito baixa.